Como é a Covid em crianças e adolescentes? A doença se manifesta da mesma forma? A gente fica seguro se as escolas forem liberadas? Relaxem aí, que hoje vamos ver as informações a respeito da Covid-19 em crianças e adolescentes para ver se eles estão em risco. E também quais são os cuidados necessários para a reabertura das escolas. Vem comigo! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos falar como a Covid-19 afeta as crianças e ver quais são as coisas que devemos ficar atentos para uma possível retomada das escolas. Mas antes, sejam vocês mesmos os divulgadores científicos. Já deixem aquele like no vídeo e compartilhem nas redes sociais de vocês. Também se inscrevam e nos sigam para sempre ficarem por dentro do mundo da ciência. Assim, vocês ajudam bastante o canal a crescer e atingir a meta dos 1000 inscritos no YouTube e 1000 seguidores no Insta até o final do ano. Conto com a ajuda e cooperação de vocês, pessoal. Valeu mesmo! Desde o início da pandemia pelo coronavírus, temos notado que as crianças são muito menos afetadas que os adultos em geral. De fato, essa informação é verdade, já que um estudo no Reino Unido, com quase 130 mil pessoas que testaram positivo por PCR, as crianças e adolescentes de até 16 anos representam apenas 1% do total de casos de Covid. Em outros países, como nos Estados Unidos, esse percentual pode chegar até 10%, mas continua bem mais abaixo que para os adultos. Além disso, dentre todos que apresentam sintomas de infecções respiratórias nessa faixa etária, apenas 4% possuem infecção pelo SARS-CoV-2. Em termos comparativos, esse percentual fica entre 19% e 35% para pessoas maiores que 16 anos. Considerando outros estudos, também sabemos que só 4% das pessoas até 19 anos testam positivo para o SARS-CoV-2, mas que apenas 1/3 delas apresentam sintomas, sendo que esse valor é quase o mesmo em adultos com 50 anos ou mais. Sabendo disso, podemos afirmar que é possível sim que uma pessoa jovem possa ir à aula sem saber que está infectada. Mas o ponto mais importante que temos que considerar é que, de fato, a maioria das crianças e adolescentes não desenvolve sintomas graves da doença, e por isso, o retorno das aulas dificilmente resultaria no aumento de riscos para os estudantes. A grande questão que ainda não está completamente clara é se a abertura de escolas pode causar o aumento da transmissão para as pessoas que não fazem parte da escola. No caso, se as crianças serviriam como carreadores do vírus para outros lugares. A respeito disso, informações oficiais do Centro de Controle de Doenças Europeu apontam que a reabertura de escolas não parece causar o aumento significativo de casos em pessoas próximas, embora alguns surtos de infecção tenham sido descritos. Com esses mesmos relatórios, sabemos que crianças sintomáticas podem transmitir o vírus de modo similar aos adultos, mas ainda não é claro se a transmissão de crianças assintomáticas acontece com a mesma frequência. Mesmo assim, é importante considerar que praticamente todas essas escolas mantêm procedimentos para diminuir a transmissão, como estimular os hábitos de higiene, exigir máscaras em crianças com mais de 2 anos, caso elas não tenham problemas de respiração ou que impeçam o uso da máscara, e distanciamento entre eles quando em locais fechados. Além disso, a reabertura das escolas foi acompanhada de vários testes nas cidades, permitindo aulas sempre que o número de novos casos a cada 100 mil habitantes seja, no máximo, 50. Agora que vocês têm essas informações, deixem aí nos comentários o que vocês acham do manejo da Covid-19 em crianças e adolescentes e da reabertura das escolas. Quero saber a opinião de vocês. Um outro ponto para se comentar é a manifestação da Covid-19 em crianças, adolescentes e adultos jovens, que pode se mostrar de modo bem peculiar. Apesar da vasta maioria das crianças e adolescentes não possuírem problemas com a infecção, já que apresentam apenas alguns sintomas gripais, uma minoria pode apresentar um conjunto de sintomas chamado de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, ou simplesmente SINP. Essa síndrome é bastante rara, mas diversos países registraram um aumento de casos que coincidiu com a pandemia atual. Como podemos ver nesse gráfico, o aumento no número de pessoas de até 21 anos que testaram positivo para o SARS-CoV-2, mostrado na linha amarela, coincide com o aumento de relatos de SINP, que é mostrado pelas barras avermelhadas. Desse modo, sabemos que essa síndrome está correlacionada com a infecção pelo SARS-CoV-2. E além do teste positivo para o vírus, ela pode ser definida por outros 5 critérios. São eles: a presença de condições graves que necessitam de hospitalização, idade menor que 21 anos, febre constante por pelo menos 24 horas, inflamação no corpo confirmada em laboratório e disfunções em 2 ou mais sistemas do corpo. Os sistemas mais afetados por essa manifestação inflamatória são o gastrointestinal, cardiovascular, hematológico, peles da mucosa e respiratório. Por isso, inúmeros sintomas são possíveis, desde diarreia e vômitos até vermelhidão nos olhos e fortes dores de cabeça.
Até o momento, a origem dessa síndrome ainda não é bem conhecida, mas ela é bem semelhante a uma doença já descrita, a doença de Kawasaki, que é uma inflamação generalizada em vasos sanguíneos que acaba causando sintomas variados justamente por afetar diversos órgãos. Algumas evidências indicam que essa doença, assim como a SINP, possa estar ligada a alguma propensão a doenças autoimunes, mas isso ainda precisa ser investigado. Porém, algumas das principais diferenças entre essas duas síndromes é que a SINP ocorre principalmente em crianças maiores que 5 anos e causa problemas no coração com maior frequência que na doença de Kawasaki. Em um estudo feito em 186 pessoas de até 21 anos de idade com quadros de SINP, a média de idade era de 8 anos e meio, sendo que 70% delas se mostraram positivas para SARS-CoV-2. A boa notícia é que a mortalidade da Covid-19, mesmo com o desenvolvimento dessa síndrome, se mantém abaixo dos 2%, e a vasta maioria das pessoas se recupera em 1 ou 2 semanas. Outro ponto bastante importante de se mencionar é que a SINP é diferente da manifestação de Covid severa em adultos, apesar de ambos iniciarem após aproximadamente 2 semanas depois dos sintomas de Covid, que é justamente o momento da queda dos níveis do vírus no sangue. Isso indica que as consequências graves da Covid-19, caracterizadas tanto pela tempestade de citocinas em adultos, quanto pela SINP em pessoas de até 21 anos, pode ser consequência dos danos do nosso sistema imune no nosso corpo após lutar contra a infecção do coronavírus. Pois é, galera, as crianças e adolescentes são bem menos afetados pela Covid-19 que os adultos. Porém, as pesquisas dos níveis de transmissão ainda não permitem concluir se as crianças realmente transmitem o coronavírus de modo relevante. Mas considerando as experiências de reabertura de escolas na Europa, não há aumento significativo no número de infecções e mortes, desde que a doença continue sendo controlada através de medidas de distanciamento social e testes. E apesar da Covid se manifestar de maneira diferente em pessoas mais jovens, ela pode ter seus sintomas controlados e, por isso, representa um risco bem menor. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o like, nos sigam e compartilhem o vídeo para mais pessoas. Seja também um divulgador científico. Vamos juntos atingir a meta dos 1000 inscritos e seguidores até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.